Olá pessoal, neste vídeo nós vamos conversar sobre um aspecto interessante da divisão de frações e de decimais. E nós vamos começar com um desafio. Nós estamos diante de uma calculadora e nós vamos colocar o número 2 na nossa calculadora. E a ideia é, com uma operação, a gente atingir o número 4. E o desafio consiste em vocês tentarem pelo menos umas 4 maneiras diferentes de fazer. Eu começar do 2 e fazer uma operação apenas e chegar no número 4, ok? Dá uma pausa no vídeo, experimenta, se você tiver uma calculadora, pensa o que pode ser feito e daqui a pouco a gente vai retornar para resolver esse desafio. Então tá, vamos ver o que as pessoas fizeram, né? Vamos ver se você fez o que a gente vai fazer aqui agora. Então, a primeira coisa mais óbvia, quer dizer, sair do 2 e fazer aparecer o 4, consiste em adicionar 2 mais 2. Não é isso? E aparece o 4 lá, está aqui a operaçãozinha indicada. 2 mais 2 é igual a 4. Ok. Um outro jeito óbvio de fazer seria 2 vezes 2. Não é isso? Também chegamos em 4. Uma terceira maneira de fazer, não é tão evidente como essas duas, seria usar a subtração. Começar do número 2, subtrair, e agora nós vamos entrar aqui com parênteses. E colocar ali o número menos 2 ali dentro. Então, se eu tenho 2 menos menos 2, se eu subtraio do número 2 o número negativo 2, a gente também chega em 4. Agora, usando a divisão. Como que eu vou fazer uma divisão e chegar de 2 até 4? Esse talvez seja um modo menos conhecido. Mas nós vamos dividir 2 por meio. E olha o que a gente obtém: 4. Muito bem. Então, esse vídeo agora que a gente está fazendo é para a gente explicar por que quando eu faço uma divisão como essa, eu divido um número por outro, o resultado é maior do que o número que eu tinha no início. Agora nós expressamos aquela operação que a gente fez na calculadora de duas maneiras. Primeiro como fração e segundo como decimal, né? Nós dividimos 2 por meio aqui e o resultado que a gente obteve foi 4 e aqui está expressando a mesma operação com decimais. Bom, vale lembrar que, evidentemente, meio, a fração meio, é igual à fração 0,5. O decimal 0,5, no fundo, também é uma fração. É uma fração 5 sobre 10. E 5 sobre 10 é a mesma coisa que meio. Todo decimal equivale a alguma fração. Ok? Então, nossa questão é tentar entender por que eu divido um número por outro e o resultado é maior do que o número que começou a operação. Tá? Essa é a nossa pergunta. Vamos seguir adiante. Para entender essa situação, nós fizemos aqui uma linha numérica de 0 até 2. As linhas numéricas podem ter qualquer tamanho que a gente quiser, porque são infinitas, né? Bom, aqui nós temos então o número meio, número 1, número 1,5, número 2, tá? Nessa nossa linha numérica. Sendo que nós representamos em cima o meio e 1,5 pela sua forma fracionária que dá na mesma, como a gente disse. Então agora nós fizemos o seguinte, nós colocamos de vermelho o que significa meio nessa linha numérica. Esse traço daqui até aqui. Então, veja bem, quando a gente compara esse meio com o 2, a gente vê que esse meio cabe 1, 2, 3, 4 vezes dentro de 2. E essa é a explicação. Vamos mostrar isso também em círculos, quando a gente pega a metade de um círculo. Olha, se eu tenho esse círculo aqui, a metade do círculo,
e eu tenho dois círculos iguais. Então, essa metade do círculo, ela cabe 4 vezes dentro de dois círculos, certo? Ou seja, né? Vamos pensar numa pizza. Se você tiver uma pizza e você dividir a metade, você tiver duas pizzas divididas a metade, né? Então, cada metade tem 4 metades dentro de duas pizzas. Então, para a gente entender direitinho essa situação, a gente tem que pensar no seguinte: quando a gente tem uma divisão como essa aqui, na verdade o que nós estamos fazendo é verificando quantas vezes este número aqui cabe dentro do outro número. Então, a operação de divisão ela pode ser entendida de duas maneiras. Por exemplo, se eu tenho 8 dividido por 4, eu tenho 8 bolas e 4 pessoas. Então, quantas bolas eu vou dar para 4 pessoas? Essa ideia de divisão é uma ideia de repartir. Se eu repartir 8 bolas entre 4 pessoas, cada pessoa recebe 2 bolas. A outra maneira de entender a divisão, e qualquer divisão pode ter qualquer uma das duas interpretações, é essa que a gente acabou de ver. Quantas vezes um número cabe dentro do outro número? Agora nós vamos voltar à calculadora para a gente ver outros exemplos lá. Então, toda vez que a gente coloca, por exemplo, o número 8, e a gente divide por um número menor que 1, 0,4, por exemplo. 8 dividido por 0,4. Vamos ver o resultado. 20. Então, o número decimal ou a fração 0,4 está contido 20 vezes dentro do número 8. Então, nós estamos comparando, tá? Então, nessa ideia aqui, dividir é comparar. Vamos comparar agora dois decimais. Por exemplo, 0,8 dividido por 0,4, tá? Então, nós temos agora a resposta 2. Quer dizer que o 0,4 cabe 2 vezes dentro do 0,8. Vamos fazer agora o inverso. Vamos dividir 0,4 dividido por 0,8. Olha lá o resultado, a metade. Meio. Quer dizer que o 0,8 cabe meia vez dentro do 0,4, ou seja, metade de 0,8 é 0,4. Então, esse vídeo é para mostrar esse significado da divisão que nos ajuda a explicar por que às vezes uma divisão resulta em um número maior, às vezes maior que o dividendo, maior que o divisor. Por exemplo, olha, se eu dividir o número 4 dividido por 0,02, um número bem pequenininho, olha lá que grande resultado que nós vamos ter, 200. O que significa que 0,02, ou seja, 2 centésimos, cabe 200 vezes dentro do número 4. Entendido?